Graças e paz, irmãos, uma boa noite a todos, a você que está nos acompanhando. Nesta noite, no culto de ensino, eu quero deixar uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero declarar que a palavra de Deus ela é viva e é eficaz, que ela possa penetrar esta noite no mais profundo dos nossos corações, amém? Para isso eu queria que você abrisse a palavra do Senhor junto conosco no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 7, para nós meditarmos aqui no texto da palavra de Deus. Juízes capítulo 2, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda a geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Amados, nesta noite eu queria meditar nesse trecho da palavra de Deus, para nós fazermos um estudo e refletir sobre este momento que Israel estava passando. A palavra de Deus nos ensina que Israel foi tirado do Egito pelo braço forte do Senhor, foi conduzido pelo deserto. Ali no deserto Deus sustentou, cuidou e colocou Israel na entrada de Canaã, e havia obstáculos para que Israel entrasse em Canaã. Então esta experiência Israel teve ali com eles. Esta geração que entrou nesta terra foi a geração que nasceu no deserto, não foi a geração que saiu do Egito, porque a geração que saiu do Egito morreu no deserto, mas é uma nova geração. Eles estavam pensando diferente, de maneira diferente e agindo diferente. Então o primeiro obstáculo que separava Israel da terra prometida era o Rio Jordão, e Deus abriu para eles o Rio Jordão. Eles passaram pelo Rio Jordão, passaram para o outro lado da margem, depois se defrontaram com as muralhas de Jericó. Deus derrubou as muralhas de Jericó, eles passaram e ali eles foram entrando e conquistando a terra. A Bíblia diz que no comando de Josué feriu 31 reis. Então eles conquistaram parte da terra, mas não fizeram a conquista toda da terra. E o Senhor disse para Josué: reparta a terra. Josué repartiu a terra, as tribos foram divididas naquela terra. E aqui a palavra de Deus está dizendo que Josué morreu aquelas pessoas que com ele caminhou, que conhecia o Senhor, que experimentou as obras, os feitos do Senhor, e que morreram também, mas que levantou-se uma nova geração, e que esta geração que se levantou, eles não passaram pelo deserto, eles já começaram a viver nesta terra, na terra que mana leite e mel. Eles estavam vivendo na promessa de Deus, porém a Bíblia diz que eles não conheceram o Senhor e não tinham experiências com o Senhor. Eles estavam vivendo ali, e no viver desta maneira eles esqueceram das ordens, eles esqueceram dos mandamentos do Senhor e se envolveram com todo aquele povo que estava naquela terra, queridos. E a Bíblia diz que ali o Senhor olhou para Israel e permitiu que Israel sofresse com a ausência de Deus, porque no versículo 14 diz assim a palavra do Senhor, versículo 14: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, aqueles que roubavam Israel,
e os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Amados, se nós estamos de pé, é porque até aqui nos ajudou o Senhor, nos ajudou o Senhor. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Se Israel estava vivendo vitória, foi porque a mão poderosa do Senhor conduziu eles em vitória, porque eles estavam debaixo de uma aliança, eles estavam debaixo de uma promessa de Deus, mas eles afastaram do Senhor, e aí eles perderam o relacionamento com o Senhor, com o Eterno, com o Deus poderoso, e eles começaram a ter um relacionamento, queridos, só na horizontal. Eles se relacionavam só com os povos daquela terra, e a Bíblia nos ensina que Deus explicou para eles durante uma jornada de tempo como eles deveriam proceder naquele lugar, mas a Bíblia está dizendo que eles não entenderam os ensinamentos do Senhor. Nesta noite eu queria chamar a atenção de todos esses que estão ouvindo a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça do Senhor, na graça e no conhecimento de Deus, que nós não podemos crescer só de uma maneira, nós não podemos ter só o conhecimento e não termos as experiências com Deus. Nós devemos ter a experiência com Deus e o conhecimento da palavra de Deus. Então eu queria que os irmãos ficassem bem atentos quanto a isso. Nesses dias nós estamos vivendo distantes das nossas reuniões, nós não estamos congregando com os irmãos, nós não estamos muitas vezes ligados com aqueles que dirigem para nós a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos afastados. Vamos começar a viver da maneira que nós devemos viver, mas às vezes nós estamos distanciando da palavra do Senhor e distanciando da presença de Deus. Eu queria perguntar aos irmãos agora que me ouvem: lembra da sua última experiência com o Senhor? Lembra? Qual foi? Você lembra agora como se fosse nesse instante? Eu não me lembro da minha última experiência. Então busque uma experiência nova com o Senhor, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que se renova a cada dia. Então nós vamos entrar num tempo novo, queridos. Nós vamos buscar a presença do Senhor, nós vamos meditar na palavra do Senhor, porque nós entendemos o que a Bíblia diz, e a palavra do Senhor nos diz que o meu povo, que chama pelo meu nome, está sendo destruído por falta do conhecimento. Então muitas vezes a falta do conhecimento de Deus nos faz com que nós vamos praticar aquilo que Deus desaprova. É tempo de nós voltarmos para a palavra de Deus, é tempo de nós voltarmos para Deus. E eu queria deixar uma mensagem aqui que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. É a mesma mensagem, queridos. Quando Israel entrou na terra, quando Israel começou a viver a sua vida ali naquela terra, Israel deveria permanecer no conhecimento de Deus, na presença de Deus, na prática da palavra de Deus, no sustento de Deus, mas Israel deixou tudo isso para trás. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina aqui, nessa comparação que Ele dá com a videira, queridos. Como que nós devemos estar ligados com Ele? Capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo aquele que, estando em mim e não dá fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir o fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que está dando errado, querido,
está aqui a revelação da palavra de Deus para nós. Permanecer na palavra de Deus e a palavra de Deus em nós, estar em Cristo e a palavra de Cristo estando em nós. Nesta noite eu convido você, meu amado, que está ouvindo neste momento, eu quero declarar: volte o seu coração verdadeiramente para o Senhor. Deixa a palavra de vida entrar no seu coração para produzir vida aí. Deixa a palavra que traz fé entrar no seu coração para produzir fé. Que nós possamos nesta noite ter um novo relacionamento com o Senhor nosso Deus. Aonde você está, inicie agora. Busque a palavra de Deus, busque a presença de Deus em oração, porque a palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Busque a presença do Senhor. Amém, amados? Esta é a mensagem para esta noite. Nós devemos permanecer em comunhão em todo tempo com o Senhor, e que nada venha nos tirar desta presença maravilhosa, que nada venha nos distrair nesses dias, mas que nós devemos ser alimentados pela presença do Senhor. Amém, meu amado? Receba esta palavra no seu coração, medita nela, procura os textos que foram lidos, medita neles, leia por completo, leia novamente tudo o que foi dito aqui, porque certamente essa palavra entrará no seu coração e ela vai te trazer luz, ela vai te trazer paz, ela vai te trazer orientação. Amém? Aonde você está, eu quero orar para você, para nós encerrarmos este momento. Pai amado, querido Deus, nesta noite nós colocamos diante do Senhor, Deus, todos esses que estão ouvindo a Tua palavra. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é um Deus de bênção, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá vitória, e muitas vezes somos nós que afastamos de Ti, Senhor, mas nesta noite nós queremos voltar para o Senhor. Amém. Nós queremos declarar que o Senhor é o nosso escudo, que o Senhor é a nossa força, que só em Ti, Senhor, nós confiamos. Que o Senhor venha nesta noite, Pai amado, querido, fortalecer ao cansado, ao abatido, aquele que se parou, aquele que está desanimado, que nesta noite derrama uma unção nova, um renovo, Pai, para recomeçar, em nome do Senhor Jesus. Venha ao socorro desse que está orando, que está clamando agora, Senhor, entra na causa dele, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra nos diz aqui que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então nós convidamos o Senhor, entra nesta noite, Pai, nesta causa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar você que está orando, que está ouvindo esta palavra, a sua casa, a sua família, abençoar a sua semana, meu querido. Medita na palavra: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito, disse o Senhor Jesus a seus discípulos. Toma essa palavra no seu coração esta noite, medita nela de dia e de noite. Graças a Deus por esta bendita palavra. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor os livre de todo mal nesses dias, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto, que o Senhor levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.